Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 21 de abril, e eu, Fausto Oliveira, trago mais um Desenvolve Notícias para você, primeira edição de hoje. Antes de começar, eu gostaria de agradecer muito a todas as mensagens de apoio e congratulação que eu recebi por causa do passo importante que foi dado na briga pela CEITEC, que eu anunciei no vídeo de ontem, em que o Ministério Público do Tribunal de Contas da União solicitou ao próprio TCU a suspensão do processo de extinção dessa empresa, importante empresa brasileira de semicondutores, que tem muito resultado ainda para dar, mal começou a entregar os seus frutos e já sofre essa tentativa infame de extinção, uma tentativa patife de extinção dessa grande capacidade brasileira da fronteira tecnológica. Então agradeço muito ao apoio, continuarei no assunto, aí sempre que houver novas repercussões, novos passos, aí estarei aqui informando vocês e comentando, como sempre, pelo viés aí desenvolvimentista da Revolução Industrial Brasileira. Também quero avisar aos membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira que hoje, quarta-feira, 21 horas, você receberá ao longo do dia na sua caixa de e-mail o link para você ter a primeira reunião de membros. Comigo vai ser hoje, quarta-feira, 21 horas. É uma reunião fechada em que os membros da Revolução Industrial Brasileira, do Clube de Membros, Clube da RIB, me encontram num ambiente virtual fechado em que a gente discute lá um pouco mais aprofundadamente os nossos assuntos. Se você quiser se tornar membro, está aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o Clube da RIB, lá você vai ter todas as informações. Indo ao assunto do Desenvolve Notícias de hoje, da primeira edição, eu quero me pronunciar a respeito da questão dos Correios. A Câmara dos Deputados votou ontem a urgência do projeto de privatização dos Correios. E eu me posiciono contrariamente a isto, por razões muito práticas e que têm a ver, muito embora não pareça, com o processo de reindustrialização do Brasil. Vou explicar como se ligam esses pontos. Mas antes eu quero comentar aqui o seguinte, eu estou tirando alguns dados de uma excelente matéria publicada no site O Cafezinho, do meu amigo Miguel do Rosário, em que ele ontem, no dia 20 de abril, colocou um estudo bastante completo, fez um levantamento mesmo de informações sobre serviços postais no restante do mundo e também o serviço postal brasileiro para entender, ajudar a sociedade a entender como isso se organiza. E aí veja que coisa interessante, países com perfil semelhante ao brasileiro, amplo território, muita divisão territorial interna, população espalhada, necessidade de atendimento de todo esse território por um serviço postal, têm serviços postais públicos. E isso, claro, se relaciona com o direito das pessoas de quaisquer lugares dentro dos territórios nacionais de receberem e enviar correspondências. Por exemplo, ele cita o seguinte, lá nos Estados Unidos, que tem território até maior dentro que o Brasil e, portanto, e mais população, existem duas grandes empresas privadas americanas que movimentam encomendas de todo tipo, que são a FedEx e a UPS. Elas movimentaram em 2019, isso aí o cafezinho que traz esse dado, 11 bilhões de encomendas, de pacotes. Basicamente, pessoal, isso respondendo ao aumento do comércio eletrônico, que é uma tendência mundial no Brasil mesmo, se verifica essa tendência. E aí o SPS, que é o Serviço Postal Público do governo dos Estados Unidos, movimentou no mesmo ano 143 bilhões de encomendas. Então veja, a capacidade da FedEx e da UPS somadas não chegam a nem 10% da capacidade do USPS, que é o Serviço Postal Público dos Estados Unidos. E a mesma realidade se verifica no Brasil. E é por causa desse argumento, que eu acho bastante prático, muito lógico, muito baseado em dados e informações, que eu argumento contrariamente à privatização dos Correios. Mas ao final do vídeo farei aí um reconhecimento da necessidade de melhoria na gestão, etc. Mas por agora fiquemos no capítulo da necessidade de mantê-lo como uma empresa pública. Primeiro, o Brasil tem 5.570, se não me engano, os municípios, tá? Hoje, o Correio é a única empresa de serviços postais que atende a totalidade desses municípios. Claro, o Correio tem mais de 300 anos de existência, ele acompanhou a formação do Brasil. E, naturalmente, com o incremento do e-commerce, o Correio Brasileiro, a ECT, ela acabou sendo a base pela qual todas as empresas de entrega em venda de online, Amazon, isso, Americanas, aquilo, não sei das quantas, utilizam o serviço dos Correios para fazer as suas entregas. Por quê?
Porque hoje tem um debate muito mal feito no país a respeito do monopólio postal. Essa expressão monopólio postal meio que se vulgarizou e leva a sociedade a achar que a entrega de encomendas, a entrega daquilo que você compra no site da livraria, que você compra no site da Amazon, sei lá, qualquer coisa no Mercado Livre, é necessariamente feita pelos Correios. E não é necessariamente feita pelos Correios. Por quê? Porque o monopólio postal refere-se exclusivamente ao envio de cartas e telegramas. Cartas. Talvez se você seja uma pessoa jovem, né? Muita gente na internet é muito jovem, nunca tenha enviado uma carta. Mas antigamente as pessoas escreviam correspondência, né, datilografada ou à mão, em papel, e colocavam em envelopes e endereçavam a outras pessoas. E iam às agências dos Correios para enviar, ou então colocava naquela caixa que ficava na rua, né? E aí passava um carteiro, né, que pegava aquilo e aí o Correio processava aquele, e processa até hoje, né, aquela correspondência. E isso é tudo que o Correio brasileiro tem de monopólio. O monopólio de envio de correspondências pessoais, cartas e telegramas. A questão das encomendas, o grande mercado brasileiro de envio e entrega de encomendas, por exemplo, você compra uma mesa, né, no Mercado Livre, uma pequena mesa para você tomar seu café da manhã, e aquilo vai chegar desmontado, né, na sua casa. Aquilo pode ser entregue por qualquer empresa. Você sabia disso? No Brasil, esse mercado já é aberto. Agora, por que é que os Correios brasileiros têm 44% de participação neste mercado de encomendas hoje? Pela simples e única razão de que o Correio brasileiro é a única empresa espalhada por todo o território nacional. Tá? E pelo fato de que, por ser uma empresa pública, ela consegue ter a possibilidade de entregar até mesmo em lugares, manter estruturas de entrega até mesmo em lugares que não dariam lucro. É simples, é um cálculo simples. Se uma empresa, uma dessas únicas empresas, digamos Magazine Luiza ou Americanas ou sei lá, mas quem, a Amazon, pega e compra toda a estrutura dos Correios, ora, teremos então uma situação em que muitos lugares não terão a mesma facilidade que tem hoje para receber as suas encomendas. Por quê? Porque toda essa estrutura passada para a mão de uma empresa privada começará a ser recalculada sob a ótica de uma empresa privada que precisa que todas as suas unidades de negócio deem lucro e lucro muito rápido, e lucro crescente. Ou seja, é o tipo da modelagem de negócio que só tende realmente a funcionar quando a possibilidade do balanço financeiro não ser exatamente aquela definida num plano de negócios capitalista típico, né, existe. E essa possibilidade provavelmente inexistirá na questão quando, né, toda a capilaridade da estrutura de entregas dos Correios for transmitido, for passada a uma empresa privada. Então, existe aí um potencial de desatendimento de grandes nacos do território brasileiro que é muito grande, E aí tem a questão, logicamente, do envio de cartas e telegramas, porque, quer dizer, os Correios fazem esse serviço constantemente. Envio de boletos e faturas, envio de cartões de Natal, tem o serviço de carta do Papai Noel, tem uma série de coisas. E muita gente que ainda não está, né, pessoal? Vamos lembrar disso, no envio de mensagens ali, tão frequente assim. Ainda há pessoas que enviam cartas, ainda há pessoas que enviam telegramas. Isso ainda é utilizado. E como é que fica esse serviço que certamente será deficitário para a empresa que comprar os Correios? Ninguém responde essa pergunta. Mas então vamos deixar esse capítulo concluído e passar para as conexões de um serviço postal público robusto, bem formado, como é o Correio do Brasil, e a possibilidade de reindustrializar o país. Veja, quando eu falo em reindustrialização do Brasil, falo de uma perspectiva moderna. Eu nunca defendo aqui, não haverá, né, um registro da minha defesa de uma industrialização do passado. Eu defendo uma nova industrialização, uma neo-industrialização, e ela passa necessariamente pelos empreendimentos de micromanufatura, de microindustrialização, que têm potencialmente muito a crescer, a sua escalabilidade dependerá do comércio eletrônico. E o comércio eletrônico pode sofrer uma enorme desorganização a partir do momento em que ele tome um choque de preços, porque toda privatização dá um choque de preços no serviço, e ainda mais
perca. Eu falo espanhol na cabeça às vezes porque eu morei fora num país de fala hispânica, então desculpa. A partir do momento em que ele perca, né? Pois é, a sua capilaridade. A perda, aí sim, da capilaridade do serviço postal pode afetar as potencialidades de uma neoindustrialização que se baseie, entre outros pilares, sobre o pilar do comércio eletrônico e do envio rápido, da logística rápida, porque uma nova industrialização pressupõe uma infraestrutura de serviços logísticos eficiente. Também considero que a privatização dos Correios, tal como ela está sendo pensada, apenas com essa perspectiva completamente liquidacionista em vista, né, que é o debate que está sendo feito, é prejudicial para uma neoindustrialização do Brasil, porque a infraestrutura logística brasileira, na verdade, ela além de robusta, guarda muito potencial de crescimento. Hoje, os Correios têm a condição de se tornar a grande empresa latino-americana de logística. Ele tem estruturação econômica para isso. Só que o Brasil, infelizmente, se acostumou a pensar o próprio país de uma maneira muito pequena. Por exemplo, a partir desses clichês de privatiza qualquer coisa porque sempre melhora. É um clichê. Portugal, por exemplo, privatizou os Correios e agora os portugueses pedem desesperadamente a reestatização dos Correios porque ficou muito mais caro e o serviço piorou. Não é verdade? E outros países tiveram experiência semelhante. Quem teve uma experiência interessante com a questão do Correio privado, mas que não foi uma privatização, foi a Alemanha. Por quê? Porque ali o que houve foi uma metamorfose corporativa com intenso apoio do Estado, do serviço postal, para a transformação do serviço postal, que era então completamente público, num serviço privado, mas com participação pública de muito mais do que um serviço de entrega de encomendas e cartas, que é a DHL. A DHL virou uma corporação logística de dimensão europeia. Então ela começa ela se insere na economia europeia como um projeto de serviços conectados à indústria a partir da Alemanha, mas com capilaridade europeia, correto? Em que o Estado continua acionista, o Estado alemão, numa porcentagem lá bastante razoável, não vou saber dizer, pouco menos de 20%, mas o bastante para não haver molecagem com a empresa, e se tornando uma empresa de serviços tanto empresariais quanto individuais e muito conectada à potência da indústria europeia, a DHL se tornou, portanto, uma corporação de serviços logísticos que gera enorme riqueza para a Alemanha, para o país Alemanha. Isso seria o que o Correio brasileiro poderia virar caso houvesse nesse país gente realmente projetando o futuro. Muito mais do que simplesmente vender para passar para a Amazon, para fazer o mesmo de maneira pior e mais caro, ou para o Magazine Luiza, ou para Americanas, etc. Né? O que nós devíamos estar pensando agora para o Correio do Brasil é a sua transformação através de joint ventures com empresas brasileiras de transporte, por exemplo, a Embraer, por exemplo, companhias aéreas novas que se podem pensar, etc., na transformação do Correio numa mega empresa, numa mega corporação, talvez até público-privada, logística latino-americana, que através de serviços tais como os que a DHL presta, pudesse, em reais, ser mais barata, mais econômica, portanto, mais produtiva, portanto, mais competitiva, internacional, e que fosse, tal como a DHL é no futuro, proprietária de companhias aéreas. Já pensou? Olha que interessante, o Correio proprietário de uma companhia aérea de transporte de encomendas, de pacotes, de tudo mais, comprando aviões da Embraer. É interessante pensar projeto de país, né? Tudo isso seria perfeitamente possível e factível. Sabe por quê? Porque no final das contas os Correios do Brasil não dão prejuízo. Já tinha essa informação? Pois bem, tá aqui, eu vou deixar o link do cafezinho que fez essa compilação aqui no comentário fixado. O Miguel do Rosário mostra muito bem. Os Correios dão lucro. Ele pode financiar essa operação, desde que haja um projeto maior no qual ele seja um ator.
Essa operação latino-americana de logística teria muito a contribuir para a recomposição das cadeias produtivas brasileiras, como eu sempre defendo aqui, portanto, para uma nova industrialização brasileira. E daí você começa a perceber, né, como a gente sempre advoga aqui, que indústria no mundo contemporâneo também é serviços modernos. Logística é exatamente o tipo de serviço que, produzido de maneira moderna, tecnológica, produtiva e competitiva, se conecta com o setor industrial, gerando para ele produtividade e competitividade. Então perceba que a privatização dos Correios hoje, simplesmente não privatizar não garante esse futuro brilhante, eu sei. Mas privatizar hoje anula essa potencialidade. Então privatizar hoje os Correios é optar por tirar mais um pouco de potencialidade do futuro do Brasil, do desenvolvimento brasileiro, numa perspectiva reindustrializante. E é por isso, então, que eu, como defensor da reindustrialização do Brasil a partir de novas perspectivas, sou completamente contrário. Porém, ser contrário não significa que sou a favor de tudo o que está aí. Sou a favor de uma manutenção dos Correios públicos, porém metamorfoseado numa grande corporação pública latino-americana de logística, serviços logísticos, com ênfase no transporte aéreo, para que ela possa se coordenar com a Embraer e criar, de fato, um grande poder econômico brasileiro na região latino-americana e depois para outras regiões do mundo também. Era esse o comentário do Desenvolve Notícias, já falei demais aqui, eu agradeço a sua audiência. Se inscreva na Revolução Industrial Brasileira, compartilhe esse vídeo e deixa o like, eu agradeço bastante. Até a próxima edição mais tarde. Tchau, tchau.